Boa noite, meu querido amigo, meu aluno, minha aluna do segundo semestre, noturno e do matutino também. Hoje eu estou fazendo uma aula gravada, porque como vocês sabem, a gente vai ter uma aula presencial que vai acontecer no dia 15/9 de 2021. Eu estou aqui tentando algumas formas de gravar uma aula, de fazer uma coisa descontraída, não muito engessada. Então eu coloquei aí para vocês me verem nessa bolinha e vou também exibir uma apresentação do PowerPoint, conforme a gente sempre faz. Se algum erro acontecer, me perdoem, foi uma tentativa de acerto, tá? Então vamos lá, vocês têm que estar vendo a minha tela aqui agora. Hoje a gente vai fazer a aula 5, que é uma aula extra, tá? Uma aula gravada. Eu sou o professor Carlos Gabriel Galani Cruz. Meu telefone está aí à disposição de vocês, o meu e-mail também, para vocês sempre que precisarem entrar em contato com esse, não só professor, mas com esse amigo que eu sou para vocês também, tá? Então vamos lá, eu preparei aqui 13 slides para a gente conversar hoje. Mas antes de eu exibir os meus slides, eu preciso dar créditos aqui. Eu tirei algumas imagens e essas imagens foram tiradas aí do site que está aqui relacionado, dica de concurso, né? Então, a imagem que vocês vão ver aí, que é um mapa mental, foi extraída desse site. Eu acho muito importante a gente dar crédito a quem merece, né? E além de ser elegante, de ser educado, isso também é uma questão legal, tá bem? Muito bem. Seguindo aqui com a nossa aula, eu já disse para vocês que ela é uma aula gravada, né? Que ela está sendo gravada agora dia 11 de setembro de 2021. Eu estou aqui na minha casa, pensando em vocês, pensando em dar o melhor acolhimento. E hoje a gente vai fazer uma revisão, né, do que a gente já aprendeu, a gente vai conversar daquelas coisas, como a gente sempre faz nas aulas, e vamos fazer um aprofundamento na teoria geral do negócio jurídico, né? Então é importante a gente sempre fazer uma revisão para vocês sempre lembrarem de onde a gente parou e para onde a gente está indo, né? Então, a essência da nossa matéria, então a gente vai dizer que a nossa matéria ela é essencialmente negócio jurídico, né, os fatos jurídicos, e isso é tão importante que tanto é que a própria matéria tem esse nome, né, bens e fatos jurídicos. Então, o conteúdo dela é de extrema relevância, como eu já reiterei para vocês algumas vezes. Muito bem. Nas aulas anteriores, eu disse para vocês que fatos jurídicos, né, em sentido amplo, são os acontecimentos da vida que possuem relevância para o mundo jurídico. Não faz parte do nosso objeto fatos que não possuam relevância para o mundo jurídico, né? Como eu disse para vocês, e algumas vezes, inclusive, cair uma caneta no chão é um fato, né? É um fato da vida, mas não é um fato que tenha repercussão jurídica, que tenha interesse jurídico, que seja objeto do nosso estudo. Então a gente vai estudar sempre, né, os fatos, os acontecimentos da vida que geram consequências e efeitos jurídicos. Consequências e efeitos jurídicos. Por quê? É a partir daí que a gente tem o cuidado do direito, né? E aí eu também disse para vocês que a gente também tem uma subespécie, né? Uma espécie do gênero, né? Fatos jurídicos. A gente tem os negócios jurídicos, né? E esses negócios jurídicos, conforme a gente também já viu, são os contratos, né? São as manifestações de vontade, mas são manifestações de vontade que têm por um objetivo, que é criar, modificar, extinguir ou até conservar direitos. Isso é importante a gente lembrar,
porque quando a gente pensa em atitude humana, o que é que uma pessoa deseja quando ela faz um negócio jurídico? Né? Lembrando que o negócio jurídico são atos intencionais, ou seja, as pessoas têm a intenção de produzir aquele efeito. A pessoa tem vontade de produzir aquele efeito. E qual que é a motivação? É criar algum direito, é extinguir algum direito, é modificar algum direito ou, por fim, conservar um eventual direito que a pessoa já tenha. Exemplos aí, pessoal, de negócio jurídico: contrato de locação, contrato de venda e compra, contrato de financiamento, enfim. Os contratos são manifestações de vontade que têm por objetivo criar, modificar ou extinguir direitos, né? Eu vou aprofundar um pouquinho e vou falar para vocês um exemplo de aquisição de direitos. Professor, o que é a aquisição de um direito? Por exemplo, quando a gente faz um contrato de compra e venda de imóvel, o que a gente está fazendo? A gente está criando um direito de um comprador em ter aquele imóvel o qual ele comprou. Então o comprador passa a exigir os direitos de propriedade. O que ele pode? Ele pode usar o imóvel, ele pode emprestar o imóvel, ele pode alugar o imóvel, tudo aquilo que um proprietário pode fazer, ele passa a ter aquele direito. Então ele fez um contrato de compra e venda de um imóvel com o objetivo de criar um direito para ele. Ao passo que esse comprador do imóvel, ele tem o direito de usar do imóvel, o vendedor do imóvel, ele também tem o direito de receber o preço daquele imóvel que ele vendeu. Então, os dois constituem, sob um aspecto, aquisição de direitos. Por quê? Um tem o direito de usar o imóvel, o direito sobre o imóvel, e o outro tem o direito de receber o preço do imóvel vendido. Agora, se a gente for olhar por um outro aspecto, no mesmo exemplo que eu dei para vocês, aquele sujeito que ele vende o imóvel, ele extingue aqueles direitos que ele tinha de proprietário. Então, é como se ele renunciasse naquele contrato o direito, porque ele transfere para outra pessoa, ou seja, para o comprador, os direitos de proprietário, os direitos de propriedade. E quando ele faz essa extinção do seu direito, surge o direito do comprador. Para mudar um pouquinho o exemplo, né, de extinção de direitos, imaginem uma situação em que uma pessoa doa um imóvel para alguém. Ele não está vendendo mais. Para não confundir vocês, agora é uma doação. A partir do momento que eu dou o imóvel, imagina que eu tenho um apartamento que eu estou doando para alguém, para algum de vocês esse imóvel. O meu direito de proprietário, eu manifestei a minha vontade em extingui-lo. Ou seja, eu dou o imóvel para você, significa dizer que eu não posso mais ir lá usar a piscina. Significa dizer que eu não posso mais usar a garagem, significa dizer que eu não posso mais usar o próprio apartamento. Por quê? Eu transferi para você, donatário, os direitos de propriedade daquele imóvel, os direitos do proprietário, né? Então, a partir deste contrato de doação, porque doação é um contrato, ambas, doador e donatário, manifestam suas vontades, o doador de doar, o donatário de receber. Isso é muito claro. Imaginem se eu quiser, por exemplo, doar para vocês um imóvel que está caindo aos pedaços, que está invadido, né? Você tem o direito de não querer receber essa doação. Não é porque é uma doação que você é obrigado a receber. Não, você pode se recusar. Então, à medida em que você aceita, manifestando a sua vontade em receber aquele imóvel, você tem um surgimento de um direito para você,
e a extinção de um direito para mim que sou o doador, tá? Então essa é a ideia de extinção. Agora, eu também falei para vocês que os contratos ou os negócios jurídicos, né, eles também possuem o objetivo ou a finalidade de modificar um direito, né? Então imaginem que vocês fizeram aí comigo, um de vocês, né, fizeram comigo a compra e venda de um imóvel. Eu disse que iria entregar o imóvel no dia 1º de outubro e vocês na mesma data vão me pagar este imóvel, né? Quem comprou o imóvel vai me pagar. Bom, se eu por acaso não puder mais entregar o imóvel no dia 1º de outubro, eu precisar de um prazo extra, você concordar em me dar esse prazo extra, mas por outro lado você também vai pedir um prazo extra para fazer o pagamento. Nada obsta de a gente fazer um instrumento contratual que tem por objetivo modificar aquilo que a gente havia combinado anteriormente. Então, nesse caso, a gente tem um negócio jurídico que tem por objetivo modificar os direitos que a gente já tinha adquirido por intermédio de um outro negócio jurídico, por intermédio de uma outra manifestação de vontade. E nesse sentido, pessoal, a gente tem outra situação que também faz com que o nosso contrato, né, o nosso negócio jurídico, ele tenha também o objetivo de conservar um direito. Então imaginem que a gente tivesse um contrato que não tivesse nenhum tipo de punição ou de penalidade pelo seu descumprimento. Então imagine que eu combinei com você em entregar o imóvel no dia 1º de outubro. No dia 1º de outubro eu simplesmente nem comecei a colocar uma cueca dentro de uma caixa para mudar. Vejam, neste caso, pessoal, não existindo uma cláusula que impõe uma multa, eu fico absolutamente tranquilo em descumprir esse contrato, porque nenhuma consequência vai me gerar, né? Não foi prevista uma consequência. É claro, pessoal, que se a gente tivesse aqui agora no presencial, no presencial me refiro numa aula online, não gravada, né? Vocês iriam me perguntar, mas professor, como assim? Eu não cumpro o contrato e não acontece nada? Vejam, pessoal, é possível que o juiz fixe perdas e danos? É possível. No entanto, a gente tem que considerar que o contrato faz lei entre as partes. Então, significa dizer que se você não prever uma punição, você vai deixar na mão do julgador para resolver essa questão. E aí você vai ter que comprovar que você teve perda, que você teve algum dano pelo não cumprimento daquele contrato. E você vai poder, inclusive, pleitear a sua extinção, né, daquele negócio jurídico. No entanto, se você tem uma cláusula penal, essa cláusula penal no sentido de uma cláusula que impõe a multa, tá? Vocês vão ver isso pormenorizadamente depois lá no 4º semestre, provavelmente o professor Tomás Evícios, mas vocês já comecem a utilizar desses conceitos de que a cláusula penal é uma cláusula dentro de um negócio jurídico, dentro de um contrato, que tem por objetivo uma punição para a parte que descumprir, inclusive a rescisão do contrato, né, em razão do inadimplemento contratual. Tecnicamente, a gente não usa o termo rescisão, a gente usa o termo de resolução, mas isso é coisa para a gente estudar num outro momento, tá? Muito bem, então eu quero retomar com vocês lá o slide anterior, onde eu falei para vocês que negócios jurídicos são atos intencionais praticados por seres humanos com o objetivo de produzir efeitos jurídicos
criando, modificando ou extinguindo direitos, tá? A gente precisa considerar, né, que além disso aqui, ó, de criar e modificar direitos, a gente também deve considerar que a gente tem aqui a conservação, né, dos direitos. Conservação dos direitos. Deixa eu voltar na tela anterior aqui. Opa, mudei. Tá. Então, essa conservação dos direitos é aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem que ficar muito atento, porque quando a gente faz um negócio jurídico, a gente quer também conservar aquilo que a gente já tinha de direito. Então, imagina que eu faço uma notificação para informar uma mudança de conta bancária, né? Então, tem vários negócios jurídicos que a gente tem por objetivo conservar os direitos, tá? Muito bem. E quando a gente fala sobre negócio jurídico, a gente tem que pensar, a gente tem que considerar que no Brasil vigora um princípio. Aliás, são vários os princípios que regem os negócios jurídicos, né? Mas existe um princípio que ele é muito importante, que é o princípio da autonomia da vontade. Por esse princípio, pessoal, a gente tem que as pessoas podem livremente contratar aquilo que quiser. Sim, aquilo que quiser. Se você quiser fazer um contrato comigo de mentoria, onde eu vou te ensinar tudo aquilo que eu sei, mas com base nas tuas experiências, a gente pode, e isso é uma coisa nova, né? Uma coisa recente, a gente pode fazer esse contrato porque a lei não nos proíbe. Mais do que isso, o Estado não intervém nas relações entre particulares. Então a gente pode fazer o contrato que a gente quiser, desde que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, né? É artigo 104 do Código Civil. É o que a gente já conversou nas aulas anteriores. Mas o que eu quero dizer para vocês? Que o poder público, ele não pode intervir, ou seja, eu não preciso obrigatoriamente, sempre, em qualquer situação, registrar um contrato, reconhecer firma, não. Um contrato, e mais do que isso, eu não estou mais falando da forma do contrato e nem das partes, eu estou falando do objeto do contrato. Eu posso contratar exatamente aquilo que eu quiser, com quem eu quiser, desde que eu tenha requisitos de validade do negócio jurídico presente que estão descritos lá no artigo 104 do Código Civil. A gente também, avaliando a capacidade das pessoas, a gente avaliando também o objeto, a licitude do objeto, a gente tem tranquilidade em celebrar qualquer tipo de contrato. Então não há nenhuma limitação. O Código Civil ele traz para nós alguns tipos de contratos que são os mais corriqueiros, aqueles que o legislador pensou em disciplinar, mas nada impede de a gente celebrar contratos atípicos, né? Então eu tenho uma série de contratos atípicos que são contratos modernos, contratos que surgiram agora, né? Então, por exemplo, um contrato de fornecimento de um curso virtual, isso é uma coisa nova, mas eu posso. O objeto é lícito, então logo ele passa a ser válido, né? Porque a validade do negócio jurídico requer um agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado e determinável. Agora, esta autonomia da vontade, ela não é ilimitada, tá? Ela não é ilimitada. Por quê? Porque existe um limite. Esse limite, pessoal, é imposto pelo artigo 421 do Código Civil, por exemplo,
né? Mas antes de a gente falar do 421, eu vou falar que todo o sistema, o ordenamento jurídico, ele tem harmonia, né? Então, eu tenho a autonomia da vontade, mas eu preciso também pensar no interesse público. Eu tenho autonomia da vontade, mas eu preciso pensar na função social. Eu tenho autonomia da vontade, mas eu preciso pensar na boa-fé. Porque, às vezes, se a vontade de alguém estiver sendo violada ou sobrepujada em função de um ato malicioso, de um ato oriundo de uma fé da outra parte, a gente passa a ter uma restrição, onde o juiz, o poder estatal, na pessoa do poder judiciário, né, acaba movimentando esse contrato, seja declarando a sua inexistência, declarando a sua invalidade, a sua nulidade, ou até mesmo revisando cláusulas contratuais. A regra é que o contrato faz lei entre as partes. Quando eu falar contrato, vocês podem também ouvir negócio jurídico, tá? São sinônimos, né? O contrato é um negócio jurídico, né? Como eu já disse para vocês. Então, nesse sentido, é importante que a gente pense que a regra é que eu posso celebrar contratos. A regra é que eu tenho liberdade contratual. A regra é que não existe impedimento legal para que eu celebre qualquer tipo de contrato que eu queira. Mas esse princípio da autonomia, ele tem limite. E o limite dele fica exatamente adstrito na liberdade de contratual sendo exercida nos limites da função social do contrato e também da boa-fé, tá? Então, toda vez que a gente pensar em autonomia de vontade, a gente tem que pensar em limitações dessa autonomia em razão da função social do contrato, em razão dos princípios de probidade de boa-fé e também em razão do interesse coletivo, tá? O interesse individual nunca vai ser sobreposto ao interesse coletivo, tá? Ufa, passamos, a gente está aqui numa aula de hoje, ela é curtinha, a gente já está mais ou menos aí no meio da aula, e a partir de agora eu vou fazer uma introdução para vocês de um mapa mental, tá? O que é um mapa mental, pessoal? É isso aqui que vocês estão vendo, tá? É uma forma de a gente colocar para vocês de uma maneira visual e esquematizada todos aqueles conceitos que a gente já conversou e que regem, né, que são aí uma forma de você criar uma rota, uma conexão neural, né, de todos os teus, todas as coisas que você aprendeu com relação a negócio jurídico, né? Então, eu vou trazer para vocês o conceito de negócio jurídico, novamente. A gente vai analisar o negócio jurídico sob o plano da existência, da validade e da eficácia. Como a gente dizia, ou como foi dito na aula passada, lembrando que os alunos da manhã não tiveram a última aula em razão de uma queda de energia que eu tive, mas eu vou fazer uma reposição da aula, tá? Então a aula 4 vai ser reposta para vocês, mas esta aula aqui não tem prejuízo nenhum, porque isso daqui é uma revisão e quanto mais vocês estudarem, melhor para vocês, né? Então eu falei para vocês da escada pontiana, né, que a gente analisa o negócio jurídico sob o prisma ou sobre o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E aí, o negócio jurídico, como a gente já falou, né, mas a gente vai colocar isso dentro do nosso mapa mental,
é toda declaração de vontade, né? Então, essa imagem aqui é a imagem que eu peguei de lá daquele site que eu mencionei no início da aula, né? E aqui, infelizmente, não tinha o autor, né? Quem é que fez esse esquema, mas é toda a declaração de vontade emitida de acordo com o ordenamento legal e geradora de efeitos jurídicos pretendidos. Notem que no conceito que eu dei, eu falei que é todo ato humano, né? Que tem uma intenção. E qual a intenção? De gerar efeitos jurídicos. E quais efeitos jurídicos? Criar, modificar, extinguir ou conservar direitos, tá? Exemplo. Na verdade, assim, eu nem diria exemplo, eu diria sinônimo, né, de negócio jurídico. Contrato. Quando eu falo contrato, automaticamente eu preciso que você pense em negócio jurídico. Por quê? Porque quando eu tenho um contrato, eu tenho partes contratantes. Eu tenho o comprador e o vendedor, eu tenho o doador e o donatário, eu tenho o locador e o locatário, né? Então eu tenho sujeitos daquela relação jurídica. Essas partes, elas precisam ter capacidade civil. Isso mesmo, capacidade. E aí, quando eu falo sobre capacidade civil, a gente fala também sobre o objeto, né? Aquele contrato, ele tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo de um contrato de compra e venda? A venda de um objeto, de uma coisa, né? E, por outro lado, a compra dessa mesma coisa por uma outra pessoa, né? A gente sabe que se a coisa que a gente estiver comprando for uma coisa imóvel, a gente estudou isso em bens. Se for uma coisa imóvel, essa coisa imóvel, tendo mais do que 30 salários mínimos o valor venal dela, precisa ter uma forma, ou seja, tem que ser feito em escritura pública, lá no cartório. E mais do que isso, tem uma vontade, né? Um outro elemento que ele é subjetivo, ou seja, as pessoas têm que ter a vontade. Mas espera um pouquinho, professor, como é que eu vou ter um contrato, eu assino um contrato que eu não tenho vontade de assinar aquilo? Não, não é isso. A vontade, pessoal, é a ausência de qualquer tipo de vício do consentimento. Ou seja, se eu tivesse te vendendo um carro com o motor fundido e você soubesse disso, você compraria o carro? Não. Por quê? Porque esse é um fato relevante. Você vai comprar o carro para você usar. Ninguém quer comprar um carro com motor fundido. Quer dizer, ninguém não, né? A maioria das pessoas querem comprar um carro para usar. De repente você trabalha com compra e venda de veículos e você quer comprar o veículo com motor fundido mais barato para poder revender por mais caro, não tem problema. Mas se o fato é, você sabendo daquela informação, você continua com aquele contrato? Se a resposta for sim, quer dizer que você manifesta sua vontade inequívoca de celebrar aquele negócio jurídico. Então, quando a gente analisa um contrato com foco, com olhos neste aspecto, a gente está analisando o contrato sob o ponto de vista ou sob o plano da existência, né? Então, aquele contrato, ele existe, né? Bom, se eu tenho partes, se eu tenho objeto, se eu tenho manifestação de vontade, de fato, se aquilo existiu, né? Se aquilo de fato aconteceu, ainda, e notem, não está escrito que precisa de um contrato escrito, tá? Então você pode celebrar contratos verbais. O fato é, ele existiu. Então, se ele existiu, a gente pode dar um check, tá? Contrato sob o aspecto da existência. Opa, deixa eu fazer aqui, ó. Cadê minha canetinha aqui? Caneta. Vamos ver. Opa, de novo. Caneta. Ó. Check, tá? Existência, ok. Bom, a ausência desses elementos provoca, né,
significa ou caracteriza um negócio jurídico inexistente, tá? Então, se eu não tiver isso e isso, a gente tem um negócio jurídico inexistente, tá? Bom, o nosso negócio jurídico existe? Tem agente, forma, objeto, vontade? Tem. Então, a gente pode ir para o próximo plano. A gente vai analisar o plano da validade, tá? E aí o artigo 104 ele fala o seguinte: a validade do negócio jurídico depende agente capaz, forma prescrita ou defesa em lei, agente capaz, forma escrita ou não defesa em lei, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e vontade livre e consciente. Tenho isso presente? Tenho. Significa dizer que eu tenho um negócio jurídico válido. Além de ele ter existência, de fato, ele tem validade, tá? Bom, se eu tiver um negócio, por outro lado, inválido, né? O não atendimento aos requisitos de validade acarretará a invalidade do negócio jurídico, que aí você pode ter o quê? A nulidade ou a anulabilidade, tá? Se eu tiver um negócio jurídico em inexistência, eu tenho um negócio jurídico nulo, tá? Muito bem. O que é legal também de a gente pensar? Que eu posso ter um negócio jurídico celebrado por alguém incapaz, mas se esta incapacidade ou se o agente for representado por um terceiro, também a gente avaliando se essa representação está correta, está adequada, a gente pode ter sem problema nenhum a capacidade do elemento agente capaz, tá? Muito bem. E aí, pessoal, uma vez que a gente checou existência, validade, agora a gente vem para eficácia, né? E aí, quando a gente analisa a eficácia, a gente tem a necessidade de avaliar uma coisa que são os elementos acidentais, chamados, né, elementos acidentais do negócio jurídico. E o que são os elementos acidentais do negócio jurídico? É a condição, o termo ou o encargo, tá? E aí, o que eu vou dizer para vocês? Condição é a existência de vamos melhorar isso. É condicionar o negócio jurídico a um evento futuro e incerto, tá? Condicionar um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. E aí, quando a gente condiciona o negócio jurídico a um evento futuro e incerto, a gente tem, portanto, uma condição, tá? Qual que é a condição daquele negócio jurídico? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma doação, tá, para o meu filho quando ele se formar em medicina. Eu vou doar um veículo 0 km para o meu filho quando ele se formar em medicina. Bom, primeira coisa, enquanto ele não se formar em medicina, a condição não se realizou. Outra coisa, se ele se formar em engenharia, a condição não se realizou. Significa dizer que eu estou condicionando o negócio jurídico a um evento, qual seja a formatura dele, no curso de medicina, que é um evento que vai acontecer no futuro e ele é incerto, porque eu não tenho certeza que isso vai realmente acontecer. Porque ele pode rumar para outros caminhos, ele pode não se formar em medicina, pode fazer direito, se formar em advogado.
se formar em direito, advocacia, operador do direito, mas não necessariamente ele vai realizar a condição que eu impus. Então, se ele não realizar essa condição, não vou dar o carro, porque era a condição do negócio jurídico, tá? Quando eu falo sobre termo, a gente está falando sobre uma situação em que eu tenho um evento futuro e certo. Termo é data, é o termo inicial e o termo final, ou seja, a data do início ou a data do fim. É o período de validade daquele negócio jurídico. Aquele negócio jurídico ele tem validade de 1º de outubro até 31 de outubro, ou seja, eu vou prestar serviços de consultoria jurídica para você num período temporal de 1º de outubro até 31 de outubro. Antes disso, não conte comigo, e depois disso não conte comigo, porque a gente tem um marco, a gente tem um termo inicial e um termo final, onde a gente conclui o nosso negócio jurídico, tá? Ele só passa a ser exigível, ele só produz eficácia naquele lapso temporal. Pode acontecer de eu ter um termo inicial e não ter um termo final, ou ter um termo final e não ter um termo inicial. O termo inicial sempre existirá. O termo final pode vigorar com prazo indeterminado, tá? Mas a gente sempre tem a existência de um evento futuro e certo. E o encargo, pessoal, é um ônus que se põe para condicionar o negócio jurídico. Então imagine que o negócio jurídico que a gente vai ter agora é a doação de um imóvel meu para vocês, ou para um de vocês, só que eu vou impor um encargo, eu vou impor um ônus de que eu só vou doar este imóvel, não é uma condição, tá, pessoal? É um ônus. Para que o negócio tenha eficácia, você precisa realizar algo, você vai ter um ônus, ou seja, que se eu doar para você, eu estou doando para você construir um hospital. Eu dou o terreno para você construir um hospital. Você não pode construir qualquer coisa, você tem que construir um hospital. Se você não construir um hospital, eu posso pegar o imóvel de volta, porque aquele negócio jurídico não teve eficácia. Ou seja, os elementos acidentais do negócio jurídico não estavam presentes. E aí, pessoal, a gente conclui a nossa aula de negócio jurídico com chave de ouro, tá? Analisando os elementos acidentais, condição, termo, encargo, e aí na próxima aula ou nas próximas aulas a gente vai começar com a classificação dos negócios jurídicos. Mas como não podia deixar de ser, agora a gente seguindo para a nossa reta final, eu tenho que deixar para vocês uma reflexão. Primeiro de tudo, quero agradecer a todos os alunos que estiveram ou que estarão, na verdade, na nossa aula do dia 15 presencial. Quem não pôde vir, fique tranquilo, fique em paz, nenhum prejuízo vai te sobrevir. Pelo contrário, como forma de demonstração do meu carinho, do meu amor pela minha profissão de professor, eu gravei esse vídeo, essa videoaula, para vocês poderem justamente não ficar sem nenhum tipo de atividade, tá? Eu não vou deixar trabalho para vocês fazerem, já falei com vocês sobre isso em aula, mas eu agradeço muito sempre o carinho de vocês, sempre, tá? Bom, e aí, por fim, eu vou deixar uma reflexão para vocês, como eu sempre faço, né? E é uma frase que fui eu quem idealizei, né? Ela é formada com base em várias experiências que eu já tive na minha vida. E uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida é saber que todas as vezes que eu errei, não foram poucas, foram muitas, e continuo errando e ainda hei de errar, mas hoje eu já começo a levantar um pouco desse troféu, dessa medalha,
porque eu já me sinto realizado, já me sinto um vencedor, já me sinto um campeão. Na verdade, eu me defino como sendo um campeão. E eu queria que vocês também passassem a se sentir assim, também, que vocês também sentissem que são campeões, porque o campeão, e somente ao campeão é dado o direito de tentar, de errar e de vencer. Quando o sujeito é um perdedor, ele já nem tenta. Ele fica de lado, ele procrastina, ou seja, ele empurra com a barriga, mas ele não faz. Então o campeão, ele age, né? Quem não se arrisca no jogo da vida nunca saberá o que é aprender com os seus erros. Eu também gosto de aprender com os erros das pessoas, por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, porque quando a gente aprende com os nossos erros é muito bom, mas quando a gente aprende com o erro de alguém é melhor ainda. Então eu queria deixar essa mensagem de reflexão para vocês, pedindo para que vocês nunca deixem de ter comigo, nunca deixem de gozar dessa minha amizade, porque eu tenho algumas coisas importantes para dizer para vocês, e não é só em relação ao direito. Eu tenho muitas coisas importantes para dizer para vocês. Eu tenho muita experiência como estudante, como pessoa e também como profissional do direito. E eu quero passar isso para vocês, portanto, contem comigo. Pessoal, eterna gratidão para vocês, muito obrigado, tenham uma excelente continuidade de semana, que Deus abençoe vocês e que guarde vocês. Um grande abraço do professor.